Estamos aqui com o capítulo 106, Amor Puro, e o capítulo 107, Fim do Mundo, de Shumatsu no Valkyrie. Vamos lá, vamos tranquilo, vamos dar uma olhada nesses dois capítulos que tem bastante coisa a comentar, tem umas teorias bem mirabolantes aí, porque eu acho que não vai ser Sakata contra Odin, como esses dois capítulos deixaram a entender, e eu vou explicar por que eu acho isso, tá? Mas antes, vamos dar uma olhada no capítulo. O capítulo 106 começa com o Simo atirado no chão, tirando uma soneca, né, depois dessa vitória fácil. O pessoal comemora, fica feliz que ele venceu, mas por um momento eles parecem ter ficado preocupados porque ele parecia estar morto também, mas o cachorrinho dele vai lá, dá umas lambidas nele. Após essa página aqui, oficialmente, Simo Haira tem mais balões de fala com o cachorro dele do que com o Loki. Isso é sensacionalmente uma merda, mas enfim. Por que caralhos os médicos que foram pegar o Simo estão usando máscara da peste bubônica, peste negra? Que porra é essa? Por que um deles é uma galinha gigante? Os deuses estão putos, Forsett tá inacreditado e o Ares começou a enlouquecer, falando que é impossível que tenha acabado assim, não tem como isso ser verdade. Com certeza aquele Loki também era uma cópia. E o Ares aqui tá representando, olha como o Memura é genial, cara. O Ares tá aqui representando aqueles fãs que passaram um mês inteiro falando, mas o Loki ainda está vivo, era uma mentira do Loki. Pelo amor de Deus, gente, se tu acreditava mesmo que o Loki tava vivo, tu é maluco. Mas enfim, o Ares vai dando mil e umas razões e motivos do porquê que o Loki tá vivo, que nem os fãs lunáticos, mas pouco a pouco ele vai percebendo que não é bem assim, cara. Que infelizmente o Loki tá morto, o Loki já era. Ele fica puto com o Hermes, levanta o Hermes mais uma vez, e aí tem uma cena que, ok, mostra que o Ares é um cara de boa índole, só que eu acho um drama muito vazio. Tipo, o Ares fala que sem você ficará solitário demais, seu idiota. Tudo bem, ele tá falando que, sem as trapaças dele talvez vai ficar sem graça, o reino celestial, né? Mas eu achei esse drama aqui desnecessário, não precisava disso. Podia colocar o Ares um pouco triste pela morte dele, mas exageradamente assim, acho que não precisa. Mas enfim. O Shiva sai da arena entusiasmado, ele ficou empolgado com a luta. A Afrodite tá cagando e foda-se ela. O meu Gold, Apollo, junto com o amigão dele, Piton, brabíssimo, estavam assistindo a luta. Piton ficou meio triste, meio cabisbaixo, mas o Apollo, como sempre, vendo que um deus e um humano deram tudo de si, e principalmente o Loki, por ter dado tudo de si e morrido em uma bela luta, fala em inglês beautiful, dizendo que o Loki e a luta foram lindos. Agora temos uma cena bem interessante do Jack e da Valkyria dele conversando sobre a luta, e aqui nós somos apresentados a um Hax do Simo. Ele sente uma dor no coração quando atinge alguma coisa com vida, e temos a confirmação aqui também que os clones não tinham vida, o que é bem interessante. Era um ponto que ficou em aberto. Os clones têm vida ou não têm? E aqui ficou claro que eles não têm vida. Mas enfim, o Simo consegue distinguir um clone de um cara real, porque ele sente uma dor no peito, uma dor no coração, quando ele acerta alguém vivo. Também descobrimos que os sentimentos de Haira quase não foram abalados durante a luta, foram apenas 2 vezes em que ele vacilou intensamente. E lembrando que o que vacilou aqui foram os sentimentos dele, não ele de fato, porque o cara é invencível. A primeira vez foi quando ele atirou no Loki, que estava escondido dentro do Hércules, e a segunda vez foi quando no fim ele atravessou o Loki com um tiro. E eu adoraria que essas vezes que os sentimentos deles foram vacilados tivesse sido explorado no personagem, sabe? Tivesse tido uma cena introspectiva dele pensando consigo mesmo, sabe? Mas não teve, porque foda-se o Simo, né? E foda-se o desenvolvimento dele. E por fim, a Valkyria do Jack, que eu nunca vou aprender a pronunciar o nome, acho que é Luke, uma coisa assim. Como ele conseguiu perceber que aquele pássaro era o Loki logo no exato momento em que ele se teletransportou para o pássaro? E a desculpa aqui é bem simples, ou melhor, a explicação. O Simo sabia que aquele pássaro não era da Finlândia. Desde que ele viu aquele pássaro, ele achou ele estranho, porque ele não era um pássaro finlandês. E é isso, essa é a explicação. Ai meu Deus, cara, é muito ruim. Mas enfim, e o final da cena é bem da hora, porque convenhamos, a melhor parte dessa luta é o Loki e os sentimentos dele e como ele foi trabalhado. A Valkyria pergunta qual emoção o Loki demonstrou no final da vida dele, antes de morrer, e ela fala que a Hilde era bem amiga dele antigamente, então ele não era um estranho para as Valkyrias, e ela tá pensando quais eram os sentimentos dele no fim, e pediu pro Jack contar pra ela. E daí vem o título do capítulo: o fim do Sr. Loki foi muito belo, aquilo foi uma pureza sem nenhuma mistura, foi um amor insano. Bonito, né?
bem interessante. Eu adoro como o final do Loki foi o melhor momento da vida dele, eu acho, porque foi a única vez que ele foi sincero, que ele parou de mentir pra si mesmo sobre seus sentimentos. Isso é muito interessante, muito da hora. A seguir temos uma cena do Thor, e é uma cena bem emblemática, eu diria. A primeira vez que eu li essa cena, eu não entendi muito bem. Eu tive até que corrigir a tradução pra ficar certinho, porque o Thor, após assistir a luta, ele pega no seu martelo e diz: então você também está triste? Algumas pessoas podem achar que ele tá falando com um martelo, mas eu creio que ele está falando consigo mesmo. E é muito legal que nesse painel aqui, eu sinto que esses sinais dourados no rosto dele poderiam simbolizar lágrimas por ter perdido seu colega nórdico. E sim, o Thor demonstrou emoções, gente. Já tá vencendo do cimo. As duas maiores portas vivas do mangá e o Thor tá vencendo. Quem diria que um dia isso ia acontecer, hein? Quem diria que um dia teríamos um personagem mais porta do que o Thor? Mas é isso aí, vamos lá. O Buda disse que foi uma luta incrível e comenta que entendeu muito bem o Loki, tá ligado? Ele viu aquela obsessão do Loki e ele sabe muito bem que ele queria algo a mais além da vitória no Ragnarok. A Brunhilde pede pra sair e ele diz que os sentimentos dela estão estampados na cara dela. Ela nem tenta esconder, sabe? Ou melhor, ela não consegue esconder. E por fim o Buda diz algo bem interessante. Ele diz que ela e o Loki são bem parecidos e ela treme na base quando escuta isso. E por fim ela vai até aquela sala onde tem vários monumentos holográficos em homenagem aos guerreiros caídos para colocar o do Loki. E ela diz que entende o que o Loki fez para o Siggy com ela. Se for pelo bem de quem amamos, representamos até o papel de um palhaço e que faríamos qualquer coisa por essa pessoa que amamos. Sejam coisas boas ou coisas ruins, faríamos sem hesitar. E assim como o Buda disse, nós somos bem parecidos. E é por isso que até que isso termine, eu não irei me desculpar. E essa daqui, sem dúvidas, foi a melhor cena do capítulo. Após isso, nós vemos a Gol lá no Tártaro e eles não parecem estar com pressa de sair dali, tá? O Nostradamus até tenta brincar com o Siegfried, falando: olha só, o Loki que armou contra você e te colocou nesse lugar foi pra Niflheim. Tu deve estar bem feliz, né? E aí nós vemos como o Siggy é um cara gentil. E ele diz que, sim, ele odiou ele naquela época, mas que ele não deseja Niflheim pra ninguém. Porque, né, se tu vai pra Niflheim, tu deixa de existir. A sua existência é apagada da existência, tá ligado? E além de estar preocupado com Loki, chorando por ele, ele chora pela Brunhilda também. Ele é realmente muito gentil, cara. Nostradamus então explica pra Gol que os deuses estão encurralados. Eles estão a um passo do fracasso e, devido a isso, ele acha que o Odin vai fazer alguma coisa a respeito. Porque o Odin não pode arriscar perder o Ragnarok. Então o que ele vai fazer? Ele acredita que ele vai ir lutar porque agora ele precisa de uma vitória garantida e talvez na mente do Odin, talvez não. Eu tenho quase certeza que o Odin acha que a vitória dele é garantida. E, spoiler, eu também acho. Nisso, a Brunhilde estava saindo da sala das homenagens ali, enxugando suas lágrimas, quando de repente tudo treme e tudo fica quebrado e rachado e nós vemos ele com uma entrada épica, Odin perguntando qual é o seu objetivo. E a Brunhilda freia as calcinhas de uma maneira inacreditável. Mesmo sob pressão, com aquela aura que ele impõe sobre as pessoas, parece até Heiatsu, ela diz que é claro que o objetivo dela é salvar a humanidade. E ele diz: não vem com essa, tu acha mesmo que eu não percebi? Eu quero saber o seu real objetivo. Por que tu começou essa guerra contra os deuses? E ela repete a frase dela, só que dessa vez com o real objetivo. É claro que é pra matar você, seu velho broxa. E ela chega nariz com ele, cara, olho no olho. Essa mulher é muito braba, tá? Pelo amor de Deus, cara. Pra peitar o Odin assim, tu tem que ter muita coragem, tá? Enfim, esse foi o capítulo 106. Um bom capítulo, bem emotivo, com o final hypado. E vamos direto para o 107, que começa com a Brunhilde escolhendo o próximo lutador. O Rasputin aparece aqui, né? Todo barbudo e feio, parece um macaco. Parece o Titã Bestial. É o mesmo Rasputin que apareceu aquela vez. Obviamente, esse não é o design dele, porque o Rasputin vai ser uma loli, tá? O Rasputin vai ser uma Gothic Lolita. Marquem minhas palavras. O plano dela deu certo. Odin vai lutar. A narrativa, o mangá tá enfiando isso goela abaixo da gente, tá? O Odin vai lutar, o Odin vai lutar, o Odin vai lutar, o Odin vai lutar. É isso aí. Voltando pra conversa deles, ele diz: uma simples valquíria acha mesmo que pode me matar e por um motivo tão merda como o amor? E ela diz: sim, com convicção, tá? Com certeza absoluta disso. E ele dá risada, dizendo que isso é loucura, e vai direto ao assunto. Infelizmente, ele é meu, gay. Siegfried está destinado a se tornar o receptáculo para o renascimento dos deuses primordiais e morrer. E quando ele fala isso, quando ele revela o plano
mestre dele, ela só fica puta, ela não demonstra surpresa. E ele pega isso, ele fala, tu não parece surpresa, então tu já sabia. Como eu imaginava. Não sei de quem você ouviu isso, mas... foda-se, não importa. Meu desejo mais antigo não pode ser mais parado por ninguém. Aliás, desejo antigo aqui, ou desejo mais antigo, a tradução mais correta eu diria que seria desejo de longa data. Mas no texto fica meio feio, então eu adaptei para desejo mais antigo ou desejo antigo, que indica a mesma coisa, é um desejo velho, é um desejo que ele tem há muito tempo. Então, é o mesmo sentido. E o Odin dá as costas e vai saindo. E ela começa a bombardear ele de pergunta. Por quê? Por que tu vai tirar a vida do Sig e de toda a humanidade pelos deuses primordiais? O que é esse seu desejo antigo? O que você vai fazer com o poder dos primordiais? Você quer tomar controle do reino celestial inteiro? E ele diz... não, é para destruir o Helheim, Midgard e o Reino Celestial. Com isso, ele trará o fim para o mundo inteiro. E essa página bem fabulosa dele aqui, todo posudo, com esse cabelo horroroso dele, eu odeio esse cabelo dele, cara. Se esse desgraçado lutar com esse cabelo, cara, se ele não puxar esse cabelo pra trás, prender esse cabelo, nossa senhora, eu vou ficar muito triste, cara, porque esse cabelo é muito feio, cara. Enfim, eu já havia falado sobre isso no vídeo dos spoilers, mas eu vou repetir aqui. Se não tiver um motivo por trás desse plano, um motivo por ele querer a destruição do mundo inteiro, dos 3 reinos, vai ser só mais uma motivação de vilão genérico, sabe? Eu quero destruir o mundo inteiro. Por quê? Porque eu sou mal. Tipo, cara, a essa altura do campeonato não pode ser só isso. Tem que ter um motivo muito plausível pra ele querer isso, sabe? E tem que ser bem explicado, tá? Porque senão vai ficar muito genérico, muito simples. Eu quero que seja algo complexo, ou pelo menos decente. Não quero que ele não tenha motivações, sabe? Eu quero que esse plano dele tenha motivação. No meu ver, sinceramente, faria mais sentido ele querer controle de tudo. Porque era o que a Yggdrasil parecia estar fazendo na época. E ele quer voltar a isso, ele quer continuar isso. Mas não, ele quer destruir tudo. Por que ele quer destruir tudo? Será que o objetivo da Yggdrasil desde o início era destruir tudo? Não sei, teremos que descobrir. Precisamos descobrir. Mas enfim, vamos continuar. E aí temos uma página incrível dele dizendo só isso, com aquela cara maluca que ele faz. E a Brunhilde fica cagada. O fim de tudo é o fim de tudo. Eu serei o próximo, ele diz. E se o Loki não tivesse perdido, eu nem teria que precisar lutar. Que incômodo. Ou seja, ele tá dizendo aqui que se o Loki tivesse vencido, os deuses não estariam a um passo da derrota. E é por isso que agora ele tem que lutar, porque a vitória dele é garantida. Na cabeça dele, e eu acho que na de todo mundo, é 100% de certeza que esse desgraçado vai vencer. Vencer não só a luta dele, como o Ragnarok inteiro. Mas enfim, como eu esperava, ele não tá fazendo isso pelo Loki. Ele tá pouco se fudendo pro Loki. Ele tá fazendo isso porque ele não pode perder o torneio e ele não pode arriscar que o Anubis perca. Sua loucura e meu desejo mais antigo. Estou ansioso para ver qual dos dois irá vencer. E é muito irônico esse arrombado falar a sua loucura para Brunhilde, sendo que ele declarou há uns capítulos atrás que ele é o deus da loucura, o senhor da loucura. E ela mete na cara dele, eu digo mesmo, pois eu também estive esperando muito tempo por esse momento. É claro, se referindo ao fato de que ela quer a morte desse desgraçado há muito tempo. E ele não parece intimidado, mas voltamos à escolha dos guerreiros. E ela escolhe Sakata Kintoki. E assim como Simo era o único homem que poderia vencer Loki, Sakata é o único que pode derrotar o deus supremo dos nórdicos, Odin. Interessante. Aliás, o supremo aqui é Saiko, não Saikyo. Saiko é o supremo para uma posição de liderança e Saikyo é de força. E o Odin aqui, assim como lá no início do mangá, é um supremo que denota posição de liderança, uma alta posição na hierarquia. Não tem nada a ver com força, mas enfim, continuando, nós temos a cena do Kintoki com o Buda. Vemos um mini Kintoki ali, historicamente acurado. Temos o machadão do Kintoki, que eu creio que seja a arma divina dele. E ele tá sentado, bem pensativo, e o Buda chega com as suas sandálias horrorosas, dizendo que o Din-Din vai lutar no round 12. E aí temos uma piada que eu achei bem engraçada, sendo bem sincero, que o Buda, antes de chegar ali no Kintoki, ele foi lá comprar os pirulitos Buda Chups, e a trupe do Shiva tava lá. E o Shiva questionou ele, abandonar apegos não é um dos ensinamentos budistas? E o que ele responde? Se apegar ao abandono de apegos também é um apego, sabia? E tipo, olha a cara do Shiva, do Rudra e do Indra quando viram isso. Eles ficaram
sem reação. Eles não conseguiram responder depois disso, porque foi uma frase tão idiota que eles ficaram sem reação. Tá ligado aquele cara que é burro, que quer pagar de inteligente e acha que falou algo inteligente, mas na verdade ele falou um bagulho tão burro que tu não consegue nem reagir, tu não consegue nem pensar no que falar de volta? Foi o que acabou de acontecer. O Shiva, o Rudra e o Indra ouviram um bagulho tão estúpido que eles desligaram o cérebro. Olha a carinha deles, cara, ficou muito bom. Mas enfim, o Buda só contou isso pra tentar aliviar a tensão, e o Kintoki viu completamente através disso. Porque o Kintoki e o Buda sabiam desde o início que quando Odin lutasse, é o Sakata que ia lutar. O Kintoki até fala obrigado pro Buda, dizendo que entendeu bem o que ele tá tentando fazer, mas não precisa disso. Não precisa se preocupar comigo. E o Buda fala como se eles fossem um casal muito velho, tá ligado? Volta pra casa cedinho, hein? Ainda não terminamos nosso duelo de 100 lutas, então... E nisso o Kintoki vai em direção ao machado dele, que é gigantesco, tá? Eu acho que só não é maior que o cutelo da miséria do Zero e o Mjolnir do Thor, mas é muito grande. Então, o Buda fala pra ele voltar pra casa, e o Kintoki fala, beleza, só vou lá resolver uns probleminha chato, e já volto. Mas aí o Buda adverte, o Din-Din é forte, né? E o Kintoki fala, eu creio que sim, mas não precisa se preocupar com isso também. Odin... eu o matarei. E nisso ele balança o machado dele e escora nas costas, como alguém que carrega o mesmo destino que ele. O que isso quer dizer? Eu não faço ideia, mas esses foram os 2 capítulos desse mês. Junto parece um capítulo grandão, porque o total de páginas acho que foi 44, e esse capítulo 107 teve o quê? 16 páginas, bem pouca coisa. E se analisarmos como um capítulo só, foi um capítulo bem legal, bem interessante. O primeiro foi mais emotivo e o segundo teve mais o plot. Teve o hype pra próxima luta, né? Hypando o Odin e o Kintoki. Mas eu tenho uma teoria da conspiração pra levantar aqui, tá? Eu já falei em vídeos passados, não acho que essa vai ser a próxima luta. O mangá tá empurrando demais há muito tempo e deixando muito previsível de que isso vai ser a próxima luta de fato. Em preparação para o round 10, tivemos essa página aqui confirmando que de fato a próxima luta era o Kit Susanoo. No round 11 tivemos uma prévia. Sim, o round 11 foi spoilado no texto prévia do próximo capítulo, dizendo que a próxima luta era Simo contra Loki. Mas aqui nesse nós não tivemos nada disso. Não tivemos uma página no final desse capítulo confirmando a próxima luta. Não tivemos uma prévia dizendo que a próxima luta é Sakata e Odin. A prévia que tivemos do capítulo 108 é a seguinte: só mais uma vitória até o triunfo. As batalhas de vida ou morte chegam ao auge. O 12º lutador faz uma entrada triunfal. Agora, o meu ponto é, por que não especificaram quem fez a entrada? Por que não falaram quem é o lutador? Será que é porque Kintoki não será o lutador do round 12 de fato e outro vai ir no lugar dele? Teorias. Minha teoria é o seguinte: o Anubis já vai estar na arena, puto pra lutar, porque ele tá cansado de ser passado pra trás. Essa piada dele ser passado pra trás já deu, já chega. Ele vai estar na arena, preparado já pra lutar. Ou Zeus vai falar com Odin pra deixar o Anubis lutar, ou o próprio Anubis sozinho vai peitar o Odin, e o Odin vai ter que engolir o orgulho dele e deixar o Anubis ir. Confiar no Anubis. E o Anubis vence, claro, né? Mas aí, será que a Brunhilde enviaria o Sakata mesmo assim? Obviamente que não. Se ela vê que o Anubis já tá na arena, ela vai gritar pro Heimdall e falar, calma, 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 que eu vou mandar outro cara. E ela vai lá e busca o Rasputin, e aí sim teremos a entrada triunfal do 12º lutador do Ragnarok. O 12º humano seria Rasputin, e essa seria a sua entrada triunfal. Essa é a minha teoria para o capítulo 108, tá? A entrada do Rasputin e também o dilema do Odin conversando com Anubis ou Anubis já na arena. Se isso não acontecer, tudo bem, mas eu gostaria que acontecesse, porque eu acho que o Odin deve ser o último cara a lutar. Eu acho que o Odin tem que vencer o Ragnarok, assim como o Anubis vai vencer a luta final dele, para fechar com chave de ouro o Ragnarok. Esse cara é o boss final, ele tem que lutar por último, cara. Tudo bem que o boss final era o Zeus e ele quis lutar lá no segundo round, mas aí é o Zeus, né, cara? Ele faz o que ele quiser. Mas enfim, esses foram os capítulos, essa é a minha opinião, minhas teorias. Deixem um like, hypem o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí, assistam outros vídeos, entrem no nosso Discord. É isso aí, valeu, fui!